Amado e misericordioso Deus Pai e Mãe, Tu nos chamas para vivermos a unidade e a reconciliação. Por isso estamos reunidos para celebrar, orar e te louvar. Nesta semana de oração, queremos ser tocados por Teu amor. E ao permanecer nele, nos reconciliamos conosco e com nossas irmãs e irmãos. Em Cristo, Teu amado Filho, desejamos produzir bons frutos para vivermos em comunhão, restabelecendo relações de amizade, partilha e solidariedade. E, assim, nos reconhecemos como irmãs e irmãos neste mundo tão dividido. Nós, do Núcleo de Pesquisa em Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Faculdade Católica de Santa Catarina, FACASC, juntamente com a Comissão Arquidiocesana de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Arquidiocese de Florianópolis, queremos saudar e agradecer aos nossos irmãos católicos de rito ucraniano, que neste ano se fazem presentes conosco nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, através da presença de Dom Volodymyr Koubik, arquieparca da Arquieparquia da Igreja Católica Greco-Ucraniana de Curitiba, e que nos propiciará com belíssimas palavras, com belíssima reflexão, oração, que possamos ser um e permanecer no Pai, como o Filho mesmo permanece no Pai. Que as palavras de Dom Volodymyr possam nos orientar neste dia, e desde já agradecemos a presença, a disponibilidade de Dom Volodymyr e de toda a comunidade ucraniana no Brasil. Slava Isusu Christu, Slava Navik. Como diz a saudação ucraniana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desde já, muito obrigado a toda a comunidade católica de rito Suiuris Oriental Ucraniana. Saudação. Slava Isusu Christu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em meu nome, em nome da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista, com sua sede em Curitiba, saúdo a todos os promotores e agentes do diálogo ecumênico e interreligioso. Agradeço pelo convite em participar da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que acontece em nosso território nacional nos dias 16 a 23 de maio do corrente ano, refletindo e agindo sobre o tema Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos, inspirado no texto do evangelista São João, capítulo 15, versículos 5 a 9. Vivência eclesial durante a pandemia. A pandemia do Covid-19, o coronavírus, aterrorizou e ainda continua assustando a humanidade. De um lado, enfraqueceu muitos laços de unidade, como a união eclesial, comunitária, celebrativa, distanciando os paroquianos e fiéis, dificultando e até impedindo a comunhão eucarística. Graças a Deus, a Metropolia, com sua eparquia sufragânea, não teve nenhuma baixa no clero, mas lamenta
a perda de bispos, sacerdotes e diáconos que ocorreu nas dioceses do Paraná e do Brasil. Rezamos pelas famílias que foram duramente atingidas pela terrível doença. Levantaram-se muitas questões de todo tipo, questões científicas, médicas, políticas, filosóficas, teológicas, existenciais. Penso que por muito tempo todas as ciências estarão buscando respostas para compreender e evitar flagelos como esse da atual pandemia. Espero que a humanidade aprenda a dura lição que o Covid-19 está dando. Pode ser que certas pessoas ficaram abaladas na fé diante de tamanha provação. Mas, em geral, tenho notado e ouvido de muitas pessoas a aceitação humilde da realidade, como se fosse o dedo de Deus, apontando para os erros e pecados humanos e indicando o caminho da verdade, do bem, da vida plena e da salvação. A pandemia não bloqueou a fé, não apagou a chama da esperança, não paralisou a energia do amor e da caridade. Temos visto tantos gestos concretos de solidariedade. A pandemia nos forçou a aprender e usar mais e melhor os meios eletrônicos de comunicação, e isso deverá continuar. É claro que as celebrações litúrgicas puramente técnicas e midiáticas não devem substituir as celebrações presenciais. Com bastante proveito, aconteceram vários cursos, reuniões, encontros e eventos similares. Outro aprendizado muito importante, forjado pela pandemia, é o fortalecimento da igreja doméstica, familiar, ainda que é sabido que algumas famílias fracassaram. A unidade do núcleo familiar ficou mais visível. O papel dos pais como representantes da igreja, em alguns momentos, até mesmo como celebrantes e também como catequistas, foi resgatado e renovado. Unidade dos cristãos. A unidade é uma dimensão essencial, teologal da fé cristã, e é tão fundamental que foi objeto principal da oração de Jesus, a chamada oração sacerdotal, capítulo 17 de São João. A mesma unidade que existe entre o Filho e o Pai, Jesus quer que aconteça entre nós cristãos, entre nossas igrejas, paróquias, dioceses, comunidades, entre as famílias, entre as pessoas. Jesus orou ao Pai na mais alta vibração do amor. Rogo pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam
perfeitos na unidade. Em sua despedida, Jesus deixa o seu grande legado, o seu testamento, que para nós se torna um imperativo categórico, um imperativo moral, sem o qual certamente não poderemos nos considerar verdadeiros discípulos seus, não seremos seus seguidores perfeitos, nossa fé não será completa. Entre tantos bons frutos da união e da unidade com Jesus, creio que o maior fruto é a paz. A paz é resultado da vivência da unidade. E não é que Jesus falou muito sobre a paz, afinal, Ele é o Senhor da paz, aquele que dá a verdadeira paz. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É a paz que vem do alto, a paz que vem do Pai, como o filho que vem e é amado pelo Pai. Por isso, ele pôde dizer em profundas palavras experienciais e testemunhais: permanecei em meu amor, porque aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. E para que essa produção e produtividade espiritual fosse garantida e bem fertilizada, germinando e gerando muitos dons, Jesus enviou seu Espírito, o Paráclito, que assume sua missão na igreja e no mundo. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. No mundo de tanta violência, divisão, polarização, fragmentação, injustiça, miséria material, espiritual e moral, destruição do meio ambiente, que provoca tantas tragédias naturais e humanitárias como a atual pandemia, a unidade dos cristãos se coloca como uma decorrência lógica, natural e obrigatória da própria fé cristã, um dever prioritário em benefício das nações, populações e do próprio planeta, nossa casa comum. As divergências doutrinais não podem impedir a busca dos valores que favorecem a sobrevivência da humanidade. O ecumenismo, com seu esforço de unidade entre os cristãos e diálogo com outras religiões, não pode ser um simples modismo, nenhum irenismo, uma paz superficial que relativiza os valores fundamentais, mas deve ser a tradução de um renovado humanismo cristão, humanismo integral no mundo atual, fundamentado no Evangelho do Reino, que é o reino de paz, justiça e amor. Oração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos enviaste seu Espírito, oramos para que olheis com misericórdia os graves pecados do mundo e ilumine as mentes dos que têm poder e influência, a fim de que se abram para a conversão e sigam seus caminhos, que são os caminhos da paz, justiça
justiça, libertação e salvação. Perdão, Senhor, por todos esses pecados e pelos pecados da divisão entre seus seguidores e discípulos. O contexto social global atual é dramático e nos fere e até nos deprime, mas também nos interpela e nos impulsiona na busca de soluções e ações concretas. Dai-nos sabedoria, Senhor, para ouvir o clamor dos desfavorecidos, os excluídos do sistema, e ainda ouvir o grito da terra, que pede clemência, pois ela sucumbe diante de tanta agressão. Dai-nos força e coragem para que aceitemos na fé e na esperança a provação da pandemia. Dai-nos a empatia e benignidade do amor para fazer o que está ao nosso alcance. Ó Santíssima Trindade, mistério inefável da nossa fé, no qual o amor é infinito e eterno, modelo de unidade, ajuda-nos na vivência coerente da nossa fé cristã, a fim de que nossas igrejas possam dar ao mundo um testemunho de unidade, na permanência perseverante deste amor e produzir muitos frutos do reino. Amém.